Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Professor Jonathan Costa na área para tratar sobre um determinado tema que não cai não em prova de concurso, viu? Despenca, que é a Lei 5905 de 12 de julho de 1973. Essa lei, ela dispõe sobre a criação do Conselho Federal de Enfermagem, dos Conselhos Regionais de Enfermagem e de outras providências, beleza? Então, quem ainda não me segue nas minhas redes sociais pode estar seguindo aí, Jonathan Costa Oficial, ou então Enferjon, Enfermagem para Concursos e residências. Vamos adiante, se inscrevam também no canal e deixem o seu like, ativem o sininho de notificação para receber as nossas notificações assim que a gente entrar ao vivo, beleza, minha gente? Vamos adiante, vamos nessa, olha eu aqui! Pessoal, a gente vai tratar hoje sobre uma determinada lei que é muito pequena, certo? Essa lei é pequenininha, é uma lei gostosa de se trabalhar, é uma lei que não dá muito trabalho para a gente debater, é uma lei que tem números, e onde tem número, tem questão, beleza? O slide, o material, eu vou deixar disponível para vocês, e esse slide tá bem trabalhado, tá bem gostoso, e no finalzinho aí a gente vai resolver questões, beleza? Então, a Lei 5905, ela dispõe, né, sobre a criação do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, os COREN, beleza? Esses conselhos é constituído por um conjunto, né, na verdade, aí, de autarquia. E esses conselhos, eles são vinculados ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social. John, é ao Ministério da Saúde? Não. É ao Ministério da Educação? Não. Então, para o meu aluno, aquele aluno, né, na verdade, que não é meu, aquele aluno que não viu ainda essa lei, né, não estudou sobre ela, se caísse uma determinada prova de concurso ou de residência falando que essa lei, né, que os CORENs, ou então o COFEN, ele é vinculado, né, ao Ministério da Saúde, iria marcar como certo, beleza? Mas não é vinculado ao Ministério da Saúde, é vinculado ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Previdência Social, beleza? Então não confundam. Falou sobre COREN e COFEN, constitui sim um conjunto de autarquias que são vinculados ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Previdência Social, beleza? Vamos adiante, Artigo 2º. O Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas no exercício da enfermagem. John, que demais profissões são essas compreendidas no exercício da enfermagem? É o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, é a parteira, é o enfermeiro obstetra, beleza? Então, são outros, né, profissionais que compreendem sim a categoria da enfermagem, beleza? A gente vai estudar melhor quando a gente estuda a lei do exercício profissional, sobre quem são os enfermeiros, certo? São técnicos, auxiliares, parteira, enfermeiro obstetra, beleza? E o que é que acontece? O terceiro artigo, ele vai falar, né, que esse Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Regional, no caso, ele terá jurisdição em todo o território, beleza? O Conselho Federal, ele terá jurisdição em todo o território e sede na capital de Brasília, ok? Então, falou em Conselho Federal de Enfermagem, ele terá sua jurisdição em todo o território brasileiro, mas só que a sede dele aí é na capital de Brasília, ok? E os conselhos regionais, ele terá jurisdição ali em cada estado, beleza? E artigo 4º, haverá um conselho regional em cada estado e território, como sede na respectiva capital e no Distrito Federal. Por exemplo, eu estou falando aqui de Sergipe, beleza? O Conselho Regional de Sergipe, ele fica localizado aonde? A sede dele é aonde? É na capital de Aracaju. Beleza? Parágrafo único. O Conselho Federal poderá, quando o número de profissionais habilitados na unidade da federação for inferior a 50, determinar a formação de regiões compreendidas mais de uma unidade. Ou seja, eu estou de Sergipe, Sergipe é um estado pequeno, suponhamos que Sergipe tem aí um quantitativo de profissionais de enfermagem inferior a 50 profissionais. O que é que acontece? O COREN da Bahia, né, ele poderá sim abarcar
abarcar. Mas a gente não tem, né? Em todo o território brasileiro, a gente não tem um estado com um número aí de profissionais de enfermeiros inferior a 50, beleza? Mas onde tem número tem questão, né? Isso daí cai em prova. Se cair inferior que 50, outras regiões, né? Poderá ser criada outras regiões e outro estado abarcar aquele determinados profissionais, ok? Aqui, ó. Artigo 5º. O Conselho Federal terá 9 membros efetivos e igual número de suplentes, de respectiva nacionalidade brasileira e portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior. Então, veja só, ó, o Conselho Federal, estou falando de COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, ele terá 9 membros efetivos e 9 membros suplentes. Todos são enfermeiros. John, tem técnico de enfermagem? Não. John, tem auxiliar de enfermagem? Não. A gente vai notar uma diferença muito grande, né? Que, por exemplo, ó, na questão quando a gente fala aqui de Corém, né? Corém a gente vai ter aí os membros como técnicos de enfermagem. 3/5 de técnicos de enfermagem e 3/5 de enfermeiro e 2/5 de outros profissionais de enfermagem. A gente vai falar sobre isso mais adiante, beleza? Então, veja só, terá 9 membros. Todos são enfermeiros. 9 membros efetivos e 9 membros suplentes, beleza? Aqui, ó, artigo 6º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos pela maioria dos votos em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. John, o que isso quer dizer? Eu não entendi. Veja só. Você elege os membros do Conselho Federal de Enfermagem? Não. Quem vai eleger os membros do Conselho Federal de Enfermagem são os delegados regionais de enfermagem, que é formado aí em uma assembleia. Ou seja, nós elegemos os membros dos conselhos regionais de enfermagem. E esses conselhos regionais de enfermagem vai formar ali uma assembleia de delegados e esses determinados delegados vão eleger os membros do Conselho Federal de Enfermagem. Beleza? Em seu artigo 7º dessa lei, ela diz o seguinte: o Conselho Federal elegerá dentre dos seus membros, em primeira reunião, o presidente, o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário e o primeiro e o terceiro tesoureiro. Coloquei até umas imagens aí do lado para facilitar, beleza? Então, ó, nós elegemos os membros do Conselho Regional de Enfermagem. Quem elege os membros do Conselho Federal de Enfermagem são os delegados regionais. Elegeu eles, os 9 membros do Conselho Federal de Enfermagem, 9 efetivos e 9 suplentes, eles vão eleger, dentre eles, em primeira reunião, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro. Beleza? Vamos adiante? Ó, competências do Conselho Federal de Enfermagem. Vejam só, minha gente, ó, quando a gente fala de competência do Conselho Federal de Enfermagem, a gente tem que entender o seguinte: não precisa estar decorando competência do Conselho Federal de Enfermagem. Não precisa, beleza? A gente tem que colocar na nossa mente o seguinte: quando a competência abrange uma coisa maior, é competência do Conselho Federal de Enfermagem. Se abrange uma coisa menor, é competência do Conselho Regional de Enfermagem. Beleza? Então, quando a gente fala de, por exemplo, aprovar seu regimento interno e o regimento dos conselhos regionais, né, e dos conselhos regionais, é competência do COFEN, beleza? Instalar os conselhos regionais. Quem é que instala os conselhos regionais? É o COFEN, o Conselho Federal. Quem é que elabora o Código de Ética em Deontologia, que é a Resolução 564 de 2017? É o Conselho Federal de Enfermagem, que pode alterar e pode elaborar, né, o nosso Código de Ética de Deontologia aí. Ok? Quem é que baixa os provimentos e expede instruções para a uniformidade do procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais de enfermagem? É o COFEN. Por exemplo, se um conselho está tomando uma determinada decisão e outro determinado conselho está tomando outra determinada decisão, e essas decisões elas se batem, né, se confundem assim de uma hora para outra, ou seja, não estão tendo uma resolutividade em um determinado caso, elas são contra uma outra, aí o COFEN ele vai intervir, beleza? Então ele é que faz isso daí.
Quem é que tira as dúvidas, né, ali daqueles conselhos regionais de enfermagem? É o COFEN, beleza? Quem é que aprecia aí em os recursos, as decisões dos conselhos regionais de enfermagem? É o COFEN. Quem é que institui o modelo da carteira dos profissionais de enfermagem? É o COFEN, beleza? A gente tem, por exemplo, eu sou enfermeiro daqui do estado de Sergipe, beleza? A minha carteirinha, né, de enfermeiro, ele tem que ser igual ao enfermeiro do lado do Ceará, ao enfermeiro de São Paulo, ao enfermeiro do Rio Grande do Sul, certo? Então tem um padrão. O Conselho Regional de Enfermagem não pode, por exemplo, vou colocar a carteirinha rosa, ou então uma carteirinha totalmente diferente. Não pode, porque quem institui o modelo das carteiras profissionais dos profissionais de enfermagem é o COFEN. Beleza? Ó, homologa, supre e anula os atos dos conselhos regionais. Por exemplo, se um ato ele é lesivo, o conselho regional provocou um determinado ato ali que ele é lesivo a alguns profissionais. Aí quem é que pode suprir e anular esse determinado ato? É o Conselho Federal de Enfermagem. Quem é que aprova anualmente as contas, as propostas orçamentárias das autarquias, remetendo aos órgãos competentes? É o Conselho Federal de Enfermagem. Quem é que promove estudos e campanhas com aperfeiçoamento profissional? É o Conselho Federal de Enfermagem. Publica relatórios também anuais de seus trabalhos, convoca e realiza as eleições para a diretoria ali e exerce as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. É o Conselho Federal de Enfermagem. Quando nós estivermos estudando as atribuições e as competências, né, do Conselho Regional de Enfermagem, a gente vai notar que existem competências mais simples, certo? Que existem competências que dá pra gente, né, ter uma determinada noção sobre de quem é aquela competência, se é do COFEN ou se é do COREN, beleza? Vamos adiante. Artigo 9º. O mandato dos membros do Conselho Federal será honorífico e terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição. Ou seja, não ganha, certo? Não ganha, é de graça. Não ganha, é sem remuneração, ok? Artigo 10º. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de 1/4 da onde? Eu vou tirar 1/4 da taxa de expedições das carteirinhas profissionais. Ou seja, eu, profissional, me formei agora, certo? Vou lá tirar a minha carteirinha. Eu pago uma determinada taxa. 1/4 desse determinado valor vai para o COFEN, beleza? 1/4 das multas que são aplicadas pelos conselhos regionais de enfermagem. Por exemplo, eu fiz uma determinada coisa e paguei uma determinada multa, equivalente a 1 a 10 vezes o valor da anuidade, né? Que a gente, quando nós formos trabalhar, né, o Código de Ética, a gente vai trabalhar sobre multa, cassação, suspensão e perda do exercício profissional, beleza? A gente vai trabalhar sobre isso. Mas, por exemplo, suponhamos que o COREN aplicou uma determinada multa para mim, né? Aquele valor que eu vou pagar daquela determinada multa, 1/4 ele vai para o COFEN, beleza? 1/4 das anuidades que a gente paga todo ano. Por exemplo, quando a gente chega no determinado ano vigente, né, no mês de março, no mês de janeiro a março, por aí, né? A gente tem que pagar a anuidade na nossa carteirinha profissional, certo? 1/4 desse valor, ele vai para o COFEN, beleza? Doações e legados, né? Subvenções, ofícios e rendas, eventuais rendas. Também aí, né, são receitas, né, são constituídas receitas do Conselho Federal de Enfermagem. Então é só lembrar, 1/4 das taxas de expedições da carteirinha vai para o COFEN, 1/4 das multas vai para o COFEN, 1/4 da anuidade vai para o COFEN, beleza? O restante vai para onde, professor? Vai para o COREN. Beleza? Ok? E poderá, sim, constituir a sua determinada receita, doações de legados, subvenções oficiais e rendas eventuais. Beleza? Algum determinado aluguel ou alguma determinada doação que o COFEN, né, receber, isso constituirá também a sua determinada receita. Vamos adiante aqui, artigo 11. Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 e 21 membros, e outros, tanto suplentes quanto de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiros, foi o que eu falei aqui no slide anterior, e 3/5 de enfermeiro e 2/5 de profissionais
nas demais categorias do pessoal da enfermagem regulamentada em lei, certo? Ok, minha gente? Então, diferentemente do Conselho Federal de Enfermagem, que são formados seus membros ali, os 9 membros, né, efetivos e os 9 membros também suplentes, eles são formados por enfermeiro de nível superior. Isso quando eu falo de COFEM. Quando eu falo de COREM, 3/5 são enfermeiro e 2/5 são os demais profissionais aí da enfermagem. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira e dentre outros, beleza? Que faz parte da equipe de enfermagem, beleza? Parágrafo único. O número dos membros dos conselhos regionais será sempre ímpar e sua fixação será feita pelo Conselho Federal em proporção ao número de profissionais inscritos, beleza? Por que ímpar? Porque é melhor ali na questão da eleição, né, para não empatar, para desempatar. Ó, veja só, aqui, ó, no artigo 11, só para não ficar dúvida. Serão instaladas em suas respectivas sedes os conselhos regionais de enfermagem com 5 a 21 membros. Se eu tenho, por exemplo, 5 membros efetivos, né, desse Conselho Regional de Enfermagem. É de 5 a 21, beleza? Se eu tenho 5 membros efetivos, eu vou ter 5 membros suplentes. Certo? Se eu tenho 6 membros efetivos, professor, vou ter 6 membros suplentes. Se eu tenho 7 membros efetivos, professor, vou ter 7 membros suplentes. Beleza? E lembrando que onde tem número tem questão, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, 3/5 são enfermeiros que constituem os membros do Conselho Regional de Enfermagem. E 2/5 são profissionais, aí outros demais profissionais da enfermagem, que entra técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e dentre outros, beleza? Que compõem aí o exercício profissional da enfermagem. Ó, artigo 12º. Os membros do Conselho Regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto do pessoal secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Por exemplo, sou eu, profissional, Jonathan Costa, que elejo os determinados membros aí do Conselho Regional de Enfermagem. Beleza? Agora nós não elegemos os membros do Conselho Federal de Enfermagem. Quem elege são os delegados regionais. Beleza? Nós só elegemos os membros do Conselho Regional de Enfermagem. Então, nota isso para não esquecer, porque isso despenca, pô, em prova de concurso público. Beleza? Então, aqui, ó, para a eleição referida nesse artigo serão organizadas chapas separadas, uma parte de enfermeiro e outra parte dos demais profissionais de enfermagem, podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 11. Ao eleitor que, sem causa justa, deixar de votar nas eleições referidas nesse artigo, será aplicada pelo Conselho Regional de Enfermagem uma multa em importância correspondente ao valor da anuidade. Ou seja, se eu, Jonathan Costa, não votar em época de votação no Conselho Regional de Enfermagem, eu posso pagar uma determinada multa. Ou então, se eu não justificar, beleza? Eu posso não votar, mas eu tenho que justificar o porquê eu não votei naquela determinada época. Beleza? Vamos lá? Ó, ainda continuando, no 13º artigo, ele vai falar que cada conselho regional elegerá seu presidente, né, seu secretário e tesoureiro, admitida a criação de cargos de vice-presidente, segundo secretário e segundo tesoureiro, para os conselhos com mais de 12 membros. Ou seja, se eu tiver um conselho aí com mais de 12 membros, que pode ser 6 suplentes e 6 efetivos e 6 suplentes, eu vou sim aí, né, poder criar aí também mais um segundo secretário, um segundo tesoureiro, beleza? O mandato, 14º artigo, o mandato dos membros do Conselho Regionais será honorífico, ou seja, terá duração de 3 anos, admitido uma reeleição. Ou seja, minha gente, não ganha, certo? Não ganha, você não ganha para ser membro do Conselho Regional de Enfermagem. E esse mandato terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição. Então, onde tem número tem questão, nota isso. Mandato dos membros do Conselho Regional de Enfermagem. 3 anos, admitida uma reeleição. Ganha, professor? Não ganha.
Aqui são as competências, ó, dos conselhos regionais de enfermagem. Veja que são competências um pouco mais simples. São competências que dá para associar. Quando você vê uma competência que ela é maior, que ela é grande, que ela é bem abrangente, isso é competência do COFEM, não do COREM. Então veja aqui, ó, primeiro, ó, deliberar sobre a inscrição no conselho e seu cancelamento. Eu preciso, por exemplo, se eu, Jonathan Costa, quiser cancelar o meu número de inscrição, eu preciso ir para o COREM cancelar? Não. Ou para o COREM não, para o COFEM cancelar? Não, eu cancelo mesmo no COREM, beleza? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do Conselho Federal, é competência do COREM. Fazer, executar instruções e provimentos do Conselho Federal, é competência do COREM. Manter o registro profissional com o exercício na respectiva jurisdição, é competência do COREM. Ou seja, eu, Jonathan Costa, sou servidor público do estado de Alagoas, certo? Suponhamos, e sou servidor público do estado de Alagoas e trabalho também no estado de Sergipe. Eu trabalho em um estado e em outro. Eu tenho que ter duas carteirinhas. Uma carteirinha aqui no estado de Sergipe e uma carteirinha no estado de Alagoas. Suponhamos que eu estou trabalhando no estado de Sergipe com a carteirinha de Alagoas. Isso poderá acarretar multa acima de mim. Certo? Por quê? Porque eu estou atuando em outra jurisdição, em outro determinado estado, embora seja enfermeiro, mas eu não estou com inscrição ali naquele determinado estado. Eu estou com inscrição no outro, certo? Então, eu preciso ter uma segunda inscrição no Conselho Regional da onde eu estiver atuando. Beleza? Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição, conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, né? Então veja que, por exemplo, advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, isso é competência do COREM. Quando a gente fala em cassação, isso é competência do COFEM, beleza? A gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Elaborar sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento interno e submetê-lo à apreciação, veja, do Conselho Federal de Enfermagem, ele vai submeter à apreciação. Isso é competência do COREM. Expedir a carteira profissional, indispensável exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade, isso é competência do COREM. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e as relações profissionais registradas. Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional. Fixar os valores da anuidade. Veja que, por exemplo, eu tenho duas inscrições. Inscrições aqui no estado de Alagoas e aqui no estado de Sergipe. Quando a gente vai pagar a anuidade, eu percebo que no estado de Sergipe é um pouco menor do que no estado de Alagoas. Aí vocês vão dizer, John, por quê? Porque isso é uma fixação do Conselho Regional de Enfermagem. Tem uma alteraçãozinha de valor? John, isso é legal? Não, porque está escrito que é competência do Conselho, está em lei, escrito em lei, que é competência do Conselho Regional de Enfermagem, aí fixar o valor da anuidade. Então, ele pode fixar um pouquinho maior e ele pode fixar um pouquinho menor. Né? Eu percebo essa diferença entre um determinado estado e o outro. Apresentar a sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei ou pelo Conselho Federal de Enfermagem. Isso é competência do COREM. 16º artigo. A renda dos Conselhos Regionais de Enfermagem será constituída de 3/4 das taxas de expedições da carteira, certo? 3/4 das multas aplicadas e 3/4 das anuidades. Vejam só. Quando a gente fala da receita, da renda, do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem, é 1/4. 1/4 da anuidade, 1/4 da expedição da carteira, 1/4, por exemplo, das multas, Isso daí, esse 1/4 desse determinado valor vai para o COFEM. E 3/4, perceba que é um valor muito maior, ele fica ali para os Conselhos Regionais de Enfermagem. Beleza? Então, 3/4 da expedição da carteira. Eu fui lá, tirei minha carteira no estado de Sergipe, tirei minha carteira no estado de Alagoas. Daquela taxa que eu paguei, 3/4 vai para o COREM, certo?
tanto de um estado quanto do outro. E 1/4 vai para o Conselho Federal de Enfermagem. E também constitui receitas, né, do Conselho Regional de Enfermagem, as doações e legados, subvenções oficiais das empresas ou entidades particulares e rendas eventuais. Suponhamos que o Corém ali tenha um determinado prédio, esse prédio esteja alugado. E isso sim constitui também receita ali desse determinado Corém. Beleza? Separei aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil. Quando a gente fala de 3/4, é um valor um pouco maior, ele vai para o Corém. Quando a gente fala de 1/4, vai para o COFEN. Então, nota isso, minha gente, nota isso, porque isso cai em prova de concurso. Ó, a renda dos Conselhos Regionais de Enfermagem será constituída de 3/5 das taxas de expedições da carteira profissional, 3/4 das multas aplicadas, 3/4 das anuidades, doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares e rendas eventuais. Quando a gente fala de Conselho Federal de Enfermagem, a sua renda, a sua receita aí será constituída de 1/4 das taxas de expedições da carteira, 1/4 das multas aplicadas aos conselhos regionais e 1/4 das anuidades aí recebidas pelos conselhos regionais de enfermagem. E também constituirão receitas do Conselho Federal de Enfermagem, doações e legados, subvenções oficiais e rendas eventuais. Então, prestem atenção. A partir do momento que eu, Jonathan Costa, fui lá, tirei minha carteirinha, né, de enfermeiro, no estado de Sergipe, por exemplo, né, que estou aqui no estado de Sergipe, tirei minha carteirinha, paguei uma determinada taxa, 1/4 dessa taxa vai para o Conselho Federal de Enfermagem, desse determinado valor, certo? E 3/4 fica ali no Conselho Regional de Enfermagem, beleza? 3/4 Conselho Regional, 1/4 Conselho Federal de Enfermagem, beleza? Então, nota isso, que isso cai em prova de concurso, minha gente, isso despenca, a gente vai resolver questões sobre isso. Questões recentes, 2020, 2021, 2019 e tem até 2022, eu acredito. Vamos adiante. Ó, no 17º artigo, vai falar o seguinte: o Conselho Federal e os Conselhos Regionais deverão reunir-se pelo menos uma vez mensalmente. Parágrafo único. O conselheiro que faltar durante o ano sem licença prévia do respectivo conselho a 5 reuniões perderá o mandato. Então, suponhamos que eu sou conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe e eu falte a uma determinada reunião aí que acontece mensalmente, certo? Essas determinadas reuniões, para tratar sobre matérias ali que são de importância de toda a nossa categoria profissional. Suponhamos que eu falte, né, a 5 determinadas reuniões, então eu posso aí perder o meu mandato, certo? De conselheiro. Ó, 18º artigo. Aos infratores do Código de Ética e Deontologia da Enfermagem poderão ser aplicadas as seguintes penas. Eu coloquei uma setinha e coloquei de quem é a responsabilidade. Quando a gente fala em advertência verbal, o Corém, por exemplo, o Corém do Estado de Sergipe, ele pode aplicar uma advertência verbal. Multa, competência do Corém do Estado de Sergipe. Censura. O que é censura, John? Por exemplo, aconteceu uma determinada coisa e sua imagem, né, vai aparecer aí em repercussões em diversos jornais, né, vai aparecer na televisão, o que foi que você fez, isso, aquilo. Então, quem aplica isso é o Corém, certo? Suspensão do exercício profissional, que foi atualizado, né, segundo o nosso Código de Ética, pela Resolução 564 de 2017. Então, a suspensão é um período de até 90 dias. Então, quem aplica, se o profissional for suspenso aí de até 90 dias, de acordo com a infração ética que ele cometeu. Quem aplica é o Corém. Então, falou em advertência verbal, né, que eu preciso aí de 2 testemunhas, né, falou em multa, que é equivalente a 1 a 10 vezes o valor da anuidade, falou em censura, que é a repercussão em todos os jornais, falou em suspensão do exercício profissional, que é aí, né, a suspensão do exercício por um período de até 90 dias. De quem é essa competência, John? É do Conselho Regional de Enfermagem. Quando a gente fala em cassação do direito do exercício profissional, que é em um período aí de até 30 anos, isso é competência do COFEN, não é competência do Corém, é competência do Conselho Federal de Enfermagem.
Beleza? Então, nota isso daqui, que isso daqui é extremamente importante. Ó, as penas referidas no inciso 1, 2 e 3 e 5 e 4 desse artigo são de alçadas dos Conselhos Regionais de Enfermagem. E a referida do inciso 5, que é a cassação, é de competência do Conselho Federal de Enfermagem. O valor das multas, bem como as infrações que implicam as diferentes penalidades, serão disciplinadas no regimento do Conselho Federal e dos regionais de enfermagem. Artigo 19º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão tabela própria de pessoal cujo regime será o da consolidação das leis trabalhistas. Beleza? Artigo 20. A responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos conselhos caberá aos respectivos diretores. Artigo 21º. A composição do primeiro conselho, do primeiro Conselho Federal de Enfermagem, com mandato de 1 ano, será feita por ato do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mediante a indicação de uma lista tríplice à Associação Brasileira de Enfermagem, a ABN. Ou seja, foi quando formou, certo? Quando criou-se, né, o Conselho Federal de Enfermagem, a indicação daquela determinada composição, daqueles determinados membros, ele foi aí, né, de ossada do pessoal do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mediante a indicação da ABN, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, beleza? Que elaborou uma lista e formou-se aí, né, esses membros do Conselho Federal de Enfermagem para poder formar os regionais e etc, etc, etc. O Conselho Federal, assim constituído, caberá, além das atribuições previstas em lei, promover as primeiras eleições para a composição do Conselho Regional de Enfermagem e instalá-los. Promover as primeiras eleições para a composição do Conselho Federal até 90 dias antes do término do seu mandato. E artigo 22º, durante o período de organização do Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério do Trabalho e Previdência Social lhe facilitará a utilização do seu próprio pessoal, material e local de trabalho. Artigo 23º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas dispensações em contrário. Brasília, 12 de julho de 1973. Beleza? Então, finalizamos por aqui. Ok? Isso daqui só são algumas... Veja que a lei é muito pequenininha, a lei é fácil, é gostosa de se trabalhar, e agora a gente vai praticar, né? Então, não desliga, certo? Vamos para a melhor parte do nosso vídeo, que já está quase acabando. Vamos para as questões. Resolução de questões. Lei 5905 de 12 de julho de 1973. Vamos lá, minha gente. Primeira questão, ela foi aí de 2021 do Corém Minas Gerais, auxiliar técnico de fiscalização. De acordo com a Lei 5905 de 1973, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, é incorreto afirmar que, letra A, o Conselho Federal e os conselhos regionais deverão se reunir-se pelo menos uma vez mensalmente? Verdadeiro. A gente falou sobre isso, nós falamos sobre isso. Os conselhos regionais de enfermagem, o Conselho Federal deverá reunir-se aí com os seus membros pelo menos uma vez mensalmente. Então, essa é a resposta correta. Mas veja que a questão ela pede a resposta incorreta. Letra B. A responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos conselhos caberá aos respectivos diretores. E aí? Certo ou errado? Certo, minha gente. Certo? Certíssima. Responsabilidade administrativa e financeira dos conselhos caberá aos seus respectivos diretores. Letra C. O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico, né, e terá duração de 4 anos, sendo vedada a reeleição. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Vou deixar essa para depois, vou ler a letra C. A letra D. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão do enfermeiro e das demais profissões compreendidas no exercício da enfermagem. Nós lemos isso lá no começo, não foi? Então, essa questão está certa. O Conselho Federal poderá
quando ao número de profissionais habilitados na unidade da federação for inferior a 50, determinar a formação de regiões compreendidas mais de uma unidade. Então, isso daqui está certíssimo. A gente debateu sobre isso lá em seus primeiros artigos. Beleza? Então, a questão incorreta aí é a qual? É a letra C. Né? O mandato dos membros do Conselho Regional será honorífico, ou seja, sem remuneração, e terá duração de 4 anos. Terá duração de 4 anos, certeza? Terá duração de 3 anos, né? Terá duração de 3 anos, sendo permitida aí a reeleição. Beleza? Ok? E aqui está dizendo que é verdade, então é a questão incorreta. Ó, segunda questão, né? Foi do Corém, também Minas Gerais, 2021. Aqui foi para enfermeiro fiscal. De acordo com a Lei 5905 de 1973, não constitui as rendas dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Não constitui. Doações e legados constitui rendas? Sim, perfeito. 3/4 das anuidades? Gostei, a gente falou que é 3/4, certo? 3/4 das multas aplicadas? Sim, com certeza. Subvenções oficiais de instituições públicas? Eita, John, não sei. 3/4 das taxas de expedições da carteira profissional? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Ó, subvenções oficiais das instituições públicas, certo? Não são, não fazem. Preste atenção que eu vou voltar no slide anterior. Veja só, ó o que é que fala aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, aqui. 3/4 das taxas de expedições das carteiras profissionais, aí no azulzinho. 3/4 das multas, 3/4 das anuidades, doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares. Então, o erro da questão tá ao falar o que, John? Ao falar que é instituições públicas, são instituições particulares, beleza? Eu só voltei para vocês prestarem atenção onde é que está o erro da determinada questão. Terceira questão, banca OCP, Corém, Santa Catarina. Técnico especializado, administrador de redes. Compete aos conselhos regionais, exceto deliberar sobre a inscrição do conselho e seu cancelamento. A gente falou sobre isso. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional observando as diretrizes gerais do Conselho Federal. A gente falou sobre isso também. Elaborar o código de ética e deontologia e alterar quando necessário. Peraí. Elaborar o código de ética e deontologia e alterar quando necessário. Isso é competência do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, e não é do Conselho Regional de Enfermagem. Então aqui a gente já mata a nossa questão. Beleza? Nossa alternativa incorreta aí é a letra C. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição é competência do Corém. Sim, isso é verdadeiro. Executar as instruções e provimentos do Conselho Federal? Sim, é verdadeiro. Então, a alternativa incorreta, né? É a letra C. Aqui, ó. Quarta questão. Vamos lá, foi de 2013, Corém, Santa Catarina. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes. Tanto nacionalidade brasileira, na proporção de quanto de enfermeiros e de quanto de profissionais das demais categorias. E aí, o que é que vocês acham? Me digam aí, minha gente. Me digam aí. Ó, quando a gente fala em conselho regional de enfermagem, eu tenho a presença de enfermeiros, certo? E tenho a presença de outros profissionais de enfermagem. Outros profissionais como assim, John? Técnicos, parteiros, auxiliares de enfermagem, etc. Beleza? Então, aí, compreende-se enfermeiros 3/5 de enfermeiros. 3/5 de enfermeiro e 2/5 de técnicos de enfermagem. Técnicos de enfermagem e outros demais profissionais. Beleza? Então, a alternativa é a letra D. Então, estou mostrando para vocês que onde tem número tem questão. A gente precisa fazer o caderninho de resumo, fazer o caderninho de números e trabalhar isso e revisar isso todos os dias, porque isso cai sim em prova de concurso. Quinta questão, Instituto Cidades. Assistente de gestão administrativa, técnico de enfermagem do trabalho. Considerando-se a infração ética e a ação, omissão ou
convivência, que implique a desobediência ou a inobservância à disposição do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Diante dessa ocorrência, qual a penalidade? É de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem. Isso é fácil, né, minha gente? Então, falou em competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem, advertência. Advertência é a competência do Conselho Regional de Enfermagem, do COREN. Cassação. Cassação é a competência do Conselho Federal de Enfermagem. Censura regional, multa regional e suspensão provisória, né, que não é mais suspensão provisória, é só suspensão, é um período de até 90 dias, é competência do COREN. Então, a nossa alternativa aí, eu coloquei em números, me desculpe, mas é a letra B. Isso daí foi um erro meu ao digitar. Sexta questão. Segundo a Lei 5905 de 73, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermagem. Avalia o que se afirma sobre as competências dos Conselhos Regionais. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional? Verdadeiro, né? Definir o modelo da carteirinha do exercício da identidade do profissional? Não. Isso daqui é competência do Conselho Federal, não é competência do Conselho Regional. Elaborar e alterar e aprovar o Código de Ética? Não, isso daqui é COFEN. Promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional? Pode ser. Deliberar sobre a inscrição do profissional no respectivo, bem como o seu cancelamento? Sim. Então, a alternativa é 1 e 5, certo? Por que 4 não é, professor? Porque a lei, né, a lei que trata sobre a criação dos Conselhos Regionais de Enfermagem e do Conselho Federal de Enfermagem, ele traz como promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional como uma competência que está ali escrita, a gente falou sobre isso, que é competência do COFEN e não do COREN, certo? Competência do COREN aqui, nessa determinada questão, só está a primeira, né, que é disciplinar e fiscalizar o exercício profissional e deliberar sobre a inscrição profissional e o conselho, bem como o seu cancelamento. Sétima questão, a gente já está quase acabando. Vamos lá. FUNOS, Prefeitura de Maravilha, Enfermeiro, Área Saúde da Família. 2022, é uma questão de 2022, novinha, fresquinha. A Lei 5905 de 1973 criou o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, órgãos disciplinadores do exercício da profissão do enfermeiro e das demais profissões compreendidas no exercício da enfermagem. Considerando as competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, avalia as afirmativas a seguir. Compete ao Conselho Federal alterar, quando necessário, o Código de Ética e Deontologia de Enfermagem, ouvindo os respectivos conselhos? Verdadeiro. Compete ao Conselho Regional baixar provimentos e expedir instituições para a uniformidade dos procedimentos para o bom funcionamento de suas sedes. Não, isso daqui é competência do Conselho Federal e não é competência do Conselho Regional. Compete ao Conselho Regional de Enfermagem fiscalizar o exercício da profissão observando as diretrizes gerais do Conselho Federal. Verdadeiro. Então, 1 e 3 já está verdadeiro, certo? 4. Compete ao Conselho Federal expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão no território nacional a partir da solicitação do Conselho Regional. Não, a gente não trabalhou sobre isso, não foi? Então, compete ao Conselho Regionais aplicar as penas de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional. E o Conselho Federal, ouvindo os Conselhos Regionais interessados, ao caçar o direito ao exercício profissional dos infratores do Código de Ética e Deontologia. Verdadeiro. Então, nossa alternativa é a letra C. 1, 3 e 5. Beleza, pessoal? Vamos adiante. Última questão. Com base, essa questão foi para analista administrativo, para a área de advogado, foi 2022. Mas cai também para enfermeiro. Com base na Lei 5905 de 1973, julgue os itens de 106 a 110. A gente só vai responder essa primeira questão, certo? A gente vai dar continuidade nos próximos blocos para fazer na bateria de questão, ok? Os membros do Conselho Federal de Enfermagem e seus respectivos suplentes serão eleitos por maioria dos votos em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. E aí, o que é que vocês acham? Certo ou errado?
Certo, minha gente? Os membros do Conselho Federal de Enfermagem serão eleitos, né, pelos delegados regionais. Então, não somos nós, não é eu, você, nem fulano, nem beltrano, que elege os membros do Conselho Federal. Quem elege os membros do Conselho Federal são os delegados regionais. A gente só elege os membros dos conselhos regionais de enfermagem. Beleza? Então, vou deixando essa frase aqui, ó. Quem acredita sempre alcança. A gente finalizou esse determinado bloco aqui, falando sobre essa determinada lei. É uma lei curta, é uma lei pequena, mas é uma lei que onde tem número tem questão. É uma lei que cai muito, né, em provas, principalmente em provas de alto nível, beleza? Espero que vocês revisem aí, façam um caderninho de resumo, revisem, não precisa copiar competência por competência, só precisa saber a abrangência de cada competência, beleza? E onde tem número tem questão. Pegue os determinados números dessa lei, coloque no caderninho e estude e revise todos os dias, porque isso vai garantir a sua determinada aprovação. Me siga nas redes sociais, Jonathan Costa Oficial, ou então em Ferrijon, e se inscreva também no nosso canal. E até a próxima. Valeu, um abraço!